gostei de uma coisa que você falou que faz sentido, que não adianta dar a terra, você tem que dar as condições. A terra é uma das partes. Então, não adianta eu dar a terra e ele não tem como arar porque não tem um trator. Ou então, dá o trator, mas ele não sabe conduzi-lo. Né? Você tem que justamente você tem que olhar mais holisticamente tudo que está em volta, né? Para produzir alimento e tudo mais. O Brasil se tornou dependente do agro, isso é um fato. Mas, então, não faz sentido, então, por exemplo, você ter uma terra que você conseguiu fazer, passar essa terra para uma família, por exemplo, e essa família, ao invés de ter as condições de plantar, ela prefere arrendar para um latifundiário? Isso, entendeu? Porque legalmente permite-se isso no Brasil, né? Eu vejo muita gente, eu andei uma época bem pelo norte do Espírito Santo, sul da Bahia, ali é como pode dizer, um mar mais gente assentada pelo MST que arrenda a terra que você viu? Não, no Brasil eu não vi. Mas eu já ouvi tanta história de tudo quanto é coisa, inclusive isso. Isso não faz sentido no modelo, né? Não, na verdade, assim, é um absurdo porque, na realidade, as pessoas que ocupam a terra conseguem ficar a terra e elas não têm nem direito de As pessoas não sabem disso. O sem terra paga pela terra. Então, exatamente. Eles parcelam. E eu também não estou fazendo nenhum juízo de valor, porque às vezes que a família que tomou essa decisão, às vezes não foi nenhuma decisão, foi por pressão. Foi por pressão, exatamente. Então, assim, não estou... Existe uma cultura de que é para as pessoas saírem do campo, que não existe vida no campo. O que eu estou querendo dizer também é que, assim, às vezes, por mais que você faça o negócio, às vezes a pressão do... E se não existe estrutura? Exatamente, ele vai voltar de outra forma. Isso que você está falando, cara, eu acho um ponto-chave para entender também o comunismo e os movimentos de ocupação, ou até mesmo movimentos sociais que não são comunistas, se propõem a estar dentro da legalidade ou outras formas também de institucionalidade, que é a ideia de propriedade. Porque você falou uma coisa que é interessante, condições de produção. Quando a galera vira e fala assim, porque o MST vai ocupar o meu lote, o MST vai ocupar a minha chácara, que eu tenho, uma fazenda que eu tenho. Não, se você produz... Expropriação é de meio de produção. O que isso significa? É algo que te dê poder de gerar riqueza por si mesmo, mas gerar riqueza não é a mesma coisa de gerar renda. Uma coisa é você viver daquilo, existir sua subsistência. É poder político. Você acumular terra, tem muita terra hoje no Brasil que ela não tem nenhum uso. Ela só serve para demonstrar poder, força política, porque terra é força política, e mais do que isso, servir à especulação de determinado lugar. Igual, por exemplo, em Minas Gerais, tem terras que eram do Ike Batista, que estavam lá paradas, sem uso nenhum, e que hoje em dia é lar de várias famílias. Assim. Então, mas era uma área de especulação. Então, é isso, ela gera o valor. Por si só. O seu celular, a sua propriedade individual, isso daqui, eu comprar isso daqui, nenhum movimento social vai querer tomar isso, porque isso não é uma propriedade privada de um modo de produção. Isso é uma propriedade individual sua. Exato. Entende? Ela não gera valor, ela não gera lucro por si só. Ela não dá capacidade de exploração. Dentro do capitalismo, um modo de produção, ao não ser, claro, cientistas, eles vêm da exploração, apesar de que rentista também vem, enfim. Nesse contexto, como você vê as cooperativas também? Olha, eu vejo as cooperativas, existe um limite dentro do capitalismo, do que elas podem ser, mas eu acho que é a forma de organização mais justa. É a forma de produção mais justa e que aí tá. A galera fala assim, mas quem alimenta o Brasil é o agro. Isso não é bem verdade, mas, ao mesmo tempo, hoje existe uma dependência que foi se criada em relação ao agronegócio. E aí, é o que eu acho mais interessante do MST, que você fala assim, Laura, por que você não defende uma revolução rural e sim uma reforma? Aliás, gente, vamos cortar essa parte, porque senão eu vou entrar numa galera não, aí. Não tem problema. Os maoístas vão ficar meio bravos. Mas, enfim, a gente corta essa parte. Mas, enfim, só dizer.